Boa noite a todos. Vamos iniciar a aula de hoje. Hoje nós vamos encerrar a parte de fundamentos dos fundamentos das técnicas cromatográficas de separação. Aula passada a gente falou sobre eficiência, sobre as formas de minimizar a largura dos picos cromatográficos, ou seja, as formas de minimizar a dispersão das bandas. Essencialmente, a gente discutiu os diversos modelos que correlacionam esse fenômeno a parâmetros dimensionais e parâmetros operacionais dos sistemas cromatográficos, tanto em cromatografias líquidas quanto em gasosa. Hoje nós vamos encerrar falando sobre como trabalhar, o que a gente tem que ver num sistema cromatográfico, numa amostra, num determinado problema, para maximizar a diferença entre tempos de retenção. Lembrando que para você ter resolução, você tem que ter diferença de tempos de retenção suficientemente grande entre os picos que lhe interessam no cromatograma e seus vizinhos, compensando a largura da banda cromatográfica, ou seja, a diferença entre os tempos de retenção tem que ser superior à largura da banda cromatográfica, ou seja, maior resolução possível significa maximizar a diferença entre tempos de retenção e minimizar a largura dos picos cromatográficos. Hoje a gente vai falar como maximizar as diferenças nos tempos de retenção. Bom, recordando aqui, né, a diferenciação entre picos, entre a retenção entre picos adjacentes, ela é expressa, matematicamente expressa, pelo parâmetro que a gente chama de seletividade. Seletividade é a razão entre o tempo de retenção ajustado do pico 1 e pico 2 desse par. 1 é o mais retido, 2 é o menos retido. Isso vale para pares de picos adjacentes no cromatograma, sendo que TR1, TR'1 maior que TR'2, né? Como com o fator de retenção, o TR' de um pico, o tempo de retenção ajustado, dividido pelo TM do sistema cromatográfico, substituindo em ambas as partes dessa fração, a gente chega que fator de retenção é a razão entre o fator de retenção do pico mais retido e do pico menos retido, naquele par de picos que a gente está olhando para otimizar a separação. Bom, fator de retenção é função da afinidade dos analíticos por fase móvel e fase estacionária, ou seja, a gente vai ter seletividade ou não se a gente escolher corretamente fase móvel e fase estacionária para resolver determinado problema analítico. E como a gente faz isso? Bom, ainda repetindo, ainda recordando aqui, né? O fator de retenção de um determinado analito, ele vai depender da constante de distribuição desse analito entre as fases e da razão de fases do sistema cromatográfico. Substituindo aqui TR', constante de distribuição vezes sobre beta vezes tempo de retenção do composto não retido, TM. Constante de retenção é um parâmetro termodinâmico que reflete solubilidade ou afinidade do soluto por cada uma das fases. Se você alterar quem é a fase móvel, quem é a fase estacionária, ou parâmetros operacionais que afetem a constante de distribuição, você muda a constante de distribuição, você muda o fator de retenção, tempo de retenção, e você pode ou não melhorar a seletividade, ou seja, melhorar a diferença do tempo de retenção, ampliar a diferença entre tempos de retenção e ter separação. Bom, o efeito das condições operacionais sobre a retenção, portanto sobre a seletividade, depende das forças intermoleculares atuando entre analito, fase móvel e estacionária, e de qual mecanismo de retenção está envolvido. Quer dizer, essencialmente o que a gente tem que ver agora, o que a gente tem que prestar atenção é nas forças intermoleculares que podem estar contribuindo para que um analito passe mais tempo na fase estacionária ou na fase móvel. Bom,
O mecanismo básico de retenção de todos eles, seja adsorção, partição, troca iônica ou exclusão molecular menos, mas principalmente esses três primeiros, dependem essencialmente da magnitude das forças intermoleculares, correto? Entre absolutos, ou seja, os analitos, e cada uma das fases. Como que eu consigo, para um determinado problema, para um determinado conjunto, analito, fase móvel, fase estacionária, prever a magnitude dessas forças e, portanto, saber como eu tenho que agir, como eu tenho que trabalhar na otimização do sistema cromatográfico para conseguir retenções diferentes, conseguir diferença de tempo de retenção e, portanto, separação. Bom, essencialmente, a gente vai ter 4 tipos de forças intermoleculares atuando entre moléculas na fase condensada. As chamadas forças de Van der Waals, que são atrações entre dipolos permanentes ou induzidos. As forças coulomбicas, que ocorrem quando uma ou as duas espécies são iônicas. Pontes de hidrogênio e transferência de carga. Como a gente consegue, olhando para uma molécula, inferir quais dessas forças podem ser importantes ou não? Bom, tem um monte de parâmetros, isso é um tópico mais relacionado à química geral, à fisicoquímica, que é a análise química propriamente dita, mas química analítica é uma ciência interdisciplinar, se é que a gente pode dizer assim. A gente tem que olhar para parâmetros moleculares como energia, potencial de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade das espécies constituintes, volume molar, raio iônico, polarizabilidade, pressão de vapor, é importante, ponto de ebulição. Todos esses parâmetros aqui, todas essas propriedades físico-químicas de analitos e de fases vão dar uma dica, vão dar uma boa visão de qual será a magnitude das forças de Van der Waals, forças coulomбicas, da possibilidade de formação de ponto de hidrogênio ou transferência de carga entre analitos e fases, e vão dar uma boa ideia de como a gente pode agir no sentido de maximizar seletividade ou mudar a retenção das espécies de forma favorável. Bom, vamos ver força por força, uma a uma, discutir o que elas são, para a gente depois poder emendar isso aí, qual o efeito disso aí sobre uma separação cromatográfica. Bom, as mais fortes dessas forças que a gente listou, que podem agir, podem contribuir com a retenção ou com o arraste de um analito no sistema cromatográfico, são as forças coulomбicas, ou forças interiônicas, seja entre íons, seja entre íon dipolo. Bom, sempre que você tem um analito iônico, e isso aqui só vale para cromatografia líquida, cromatografia gasosa, você não tem analitos iônicos, você pode ter fases estacionárias iônicas. É um ponto bem avançado, a gente não vai discutir isso aí. Nas vias de regra, a separação de espécies iônicas só em cromatografia líquida. Não tem íons em fase gasosa, pelo menos a pressão ambiente, temperatura ambiente. Eles vão ocorrer quando a fase líquida, quando o analito é ionizado, e também quando a fase líquida é ionizada ou quando a fase sólida contém sítios ativos iônicos. Então, se você tem um analito iônico, a fase líquida é ionizada e ou a fase sólida contém sítios ativos iônicos, sítios ativos carregados, a interação analito fase móvel e ou analito fase estacionária é coulombica. É uma interação muito intensa, de longo alcance, ou seja, a molécula do analito iônico, o íon, é atraído pela fase móvel, fase estacionária, ou repelido, se a carga for igual, a longa distância. Isso faz com que a retenção possa ser bem pronunciada. De forma geral, a força de atração, no caso se forem cargas opostas, entre um analito e uma
fase móvel, uma molécula de fase móvel, fase estacionária de cargas opostas, entre espécies químicas de cargas diferentes, é igual a constante dielétrica no meio, produto dessas cargas, dividido por raio, distância entre elas, distância interiônica ao quadrado. Em cromatografia de íons, na cromatografia, onde a fase estacionária são resinas de troca iônica, como essas que a gente está mostrando aqui, isso aqui é uma foto, micrografia de uma resina, não é nenhuma micrografia, né? Uma fotografia ampliada, 10 milímetros, só que 1 centímetro. As forças interiônicas são as determinantes. Bom, forças interiônicas, realmente elas só são importantes quando a gente tem íons, seja fases iônicas, móvel ou estacionária, seja analitos iônicos. Na rotina geral de cromatografia, tanto líquida quanto gasosa, você não tem espécies carregadas, você tem espécies moleculares, não iônicas. Nesse caso, as forças que vão correr entre analito, fase móvel e fase estacionária podem ser coletivamente chamadas de forças de Van der Waals, interações eletrostáticas moderadas a fracas, dependendo do tipo delas, envolvendo moléculas com dipolos moleculares permanentes ou induzidos, isso é importante a gente considerar, e outras moléculas polares, polarizáveis ou iônicas. São de longe as mais importantes na maior parte dos problemas, tanto em cromatografia gasosa quanto em cromatografia líquida. E são especialmente importantes quando as fases estacionárias em ambas as técnicas são líquidas. Bom, existem 3 grandes tipos, né, de interações intermoleculares não iônicas, que não envolvem íons, né, classificadas como de Van der Waals. Interação dipolo permanente, dipolo permanente, dipolo permanente, dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo induzido. Também é possível, né, que haja interação íon-dipolo permanente ou induzido, que são forças que não são essencialmente, às vezes não são classificadas como forças de Van der Waals, mas que são mais ou menos da mesma categoria. Você pode ter interações razoavelmente fortes, íon dipolo permanente ou íon dipolo induzido. As forças de interação entre dipolos permanentes ou íons em um dipolo permanente, uma molécula que tem um dipolo permanente e outra molécula com um dipolo permanente, e uma molécula iônica e uma molécula que tem um dipolo permanente, são chamadas forças de orientação ou forças de Kisson, por causa do sujeito lá que modelou primeiramente essas forças. As forças que ocorrem entre dipolo permanente e um dipolo induzido pela presença desse dipolo permanente em uma molécula não polar ou com um momento de dipolo muito fraco, chamado dipolo induzido, são forças de indução, forças de Debye. E, finalmente, existem forças de interação entre moléculas que não têm dipolos moleculares permanentes. São as forças de dipolo induzido, ou forças de dispersão, que são absurdamente importantes nas cromatografias, principalmente quando a gente trata de analitos orgânicos, moleculares, pouco polares, moderadamente polarizáveis, são também chamadas forças de London. London, no caso, não é a cidade de Londres, na Inglaterra, mas é o nome de um físico alemão, Fritz London. Esses 3 tipos de forças que podem ocorrer entre moléculas de analitos, fase estacionária e fase móvel, acabam sendo determinantes na retenção em grande parte dos problemas cromatográficos analíticos. Forças interiônicas, como as que a gente falou anteriormente, são muito fortes, são de grande alcance, mas só vão ser importantes quando você tem íons envolvidos. Se pelo menos um dos atores envolvidos não for um íon, for uma molécula polar ou polarizável, e os casos mais comuns envolvem interações entre moléculas não iônicas, seja analitos, moléculas de fase estacionária ou de fase móvel, a retenção vai depender das interações intermoleculares que são governadas por uma ou mais dessas 3 forças, orientação, indução ou dispersão, dependendo da natureza dos analitos envolvidos, fases estacionárias e fases móveis. Bom,
A mais forte dessas três forças de Van der Waals são as chamadas forças de orientação ou forças de Kisson, que são aquelas que ocorrem entre dipolos permanentes, entre moléculas que têm momento de dipolo molecular permanente. Por exemplo, clorofórmio, por exemplo, etanol. Essas moléculas, tanto a molécula do analito quanto a molécula da fase estacionária, ou a molécula do analito e a molécula da fase móvel, tiverem momento de dipolo permanente, um momento de dipolo com valor μ, não vou entrar em detalhes aqui sobre o que é, como se expressa isso aí. Isso é uma revisão de química geral, da parte de interações intermoleculares, a gente só está dando uma repassada nisso aqui. A magnitude da força de atração que existe entre elas é igual à constante dielétrica do meio, dividido por 2, o momento de dipolo do analito vezes o momento de dipolo da molécula de fase móvel e fase estacionária dividido pela distância entre as duas ao cubo. Notem, né, que é uma força que tem alcance menor que as forças interiônicas. Força interiônica entre íon é raio ao quadrado, aqui é raio ao cubo, ou seja, as moléculas precisam estar um pouco mais perto para sentirem essa atração. Isso faz com que elas acabem sendo menos preponderantes, menos fortes que forças entre íons. E depende do momento de dipolo das moléculas, que é essencialmente é a diferença de carga entre as duas partes do produto vetor, da diferença de carga e distância entre as cargas parciais numa molécula, né? Que também é mais fraco. De qualquer maneira, de todas as forças de Van der Waals, ela é a mais forte. Raio ao cubo, momento de dipolo, momento de dipolo. Se um dos atores aí for um íon, por exemplo, a fase estacionária, a fase móvel, mais comumente o analito, e a gente está falando de uma fase móvel ou uma fase estacionária com dipolos permanentes, um analito iônico, aí a gente já tem forças de atração tipo Kisson, que depende da carga do analito, da carga da espécie carregada, vamos supor que seja o analito, momento de dipolo da molécula de fase móvel ou fase estacionária, e raio, distância entre as duas moléculas ao quadrado, já uma força de maior alcance que essa aqui, ela age a uma distância maior. Essencialmente, ela já vai depender do momento de dipolo da molécula. Quanto maior o momento de dipolo do ator polarizado, aí, a gente está falando de analito, fase móvel, fase estacionária, né? Tem um íon, já depende da carga do íon também, maior a interação, ou seja, a gente aumentando a polaridade de fase móvel ou fase estacionária, a gente aumenta a tendência de analito ficar em uma dessas duas fases, se houverem forças de orientação ou forças de Kisson. Muito bem. E no caso de moléculas não polares, moléculas que não têm momento de dipolo permanente, é possível haver interação dipolo nessas moléculas? Bom, isso existe, isso é possível, tem que existir. Por exemplo, por que moléculas como oxigênio, iodo, que são absolutamente apolares, né? Elas não têm momento de dipolo, o momento de dipolo delas é zero. Como que você explica que essas espécies aqui conseguem se dissolver em água, conseguem se solubilizar em água? Para elas se solubilizarem em água, um solvente absurdamente polar, excepcionalmente polar, elas têm que ter algum tipo de interação de força, deve haver algum tipo de força intermolecular entre água e oxigênio, água e iodo, que faça com que essas moléculas consigam se dissolver, consigam penetrar no interior da água. O que acontece é o seguinte, a gente tem uma molécula de água aqui, ela tem um dipolo permanente nessa direção, um dipolo bem forte, permanente nessa direção aqui, carga negativa aqui no oxigênio e positiva nos oxigênios. Quando você você pega uma molécula de oxigênio e coloca próximo a uma molécula de água,
A densidade eletrônica do oxigênio, ela é deformada. A nuvem eletrônica, que era bem simétrica, ela acaba deformada. Por quê? A carga negativa aqui, o campo elétrico está nessa direção, você tem uma carga negativa aqui. Os elétrons dessa nuvem eletrônica são repelidos nessa direção. A densidade eletrônica nessa parte da molécula diminui e nessa parte da molécula aumenta. Ou seja, você cria um momento de dipolo numa molécula que era perfeitamente não polar, que não tinha um momento de dipolo. Ou seja, o dipolo da água induz um dipolo deformando a nuvem eletrônica do oxigênio, como está representado aqui nessa animaçãozinha. Esse dipolo que é criado quando você aproxima uma molécula não polar de um dipolo permanente é o que a gente chama de dipolo induzido. E a força de interação que existe entre essas duas espécies é a chamada força dipolo induzido, que é muito importante na retenção e no arraste de compostos orgânicos, compostos moleculares em quaisquer tipos de cromatografia. Para vocês terem uma ideia, né? Comparando aqui a solubilidade de alguns gases em água. Oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. A solubilidade do oxigênio é muito maior que a do hidrogênio, muito maior que a do nitrogênio. Isso porque a molécula do oxigênio é muito mais polarizável. Ela consegue, quando aproximada à molécula de água, ela consegue ser deformada de forma muito mais significativa, formar um dipolo induzido muito mais forte, muito mais pronunciado, e há uma atração muito maior entre essas duas moléculas. Bom, essas forças de indução entre dipolos permanentes e induzidos são conhecidas como forças de Debye. Foram batizadas com o nome do sujeito que descobriu ela, o físico holandês, prêmio Nobel, Peter van Debye, em 1920. Então, sempre que você tiver um analito que não seja polar e a fase estacionária tiver dipolo permanente, ou a fase móvel tiver dipolo permanente, a atração, a interação desse analito com fase móvel e ou fase estacionária vai envolver a formação de dipolos induzidos, interação entre o dipolo, uma forças de atração entre a molécula polarizada de fase móvel e fase estacionária, que tem um dipolo permanente. Essa força ela é proporcional ao momento de dipolo da molécula polarizada, fase móvel ou fase estacionária, no caso, e é um parâmetro da molécula de analito chamada polarizabilidade alfa. Polarizabilidade de uma molécula é o quanto essa molécula, a nuvem eletrônica molecular dessa molécula se deforma quando aproxima-se de um dipolo permanente. É a capacidade dessa nuvem eletrônica se deslocalizar, criar um dipolo induzido. Uma molécula muito polarizável, a gente já vai mostrar quais moléculas são bem polarizáveis e quais não são, vai tender a ser mais retida por uma fase estacionária polarizada que uma molécula pouco polarizável. As duas moléculas podem não ter dipolos permanentes, só que a molécula mais polarizável é mais retida. Então, esse é um fato importante, um conceito importante. Retenção não é somente polar atrai polar, a polar acaba se dissolvendo em apolar, menos por atração, mas por falta de oportunidade. Polarizabilidade também é importante. Moléculas polares e polarizáveis tendem a interagir mais fortemente com fases polares ou polarizáveis. E outra coisa interessante a se ver aqui, né? A magnitude dessa força é inversamente proporcional à distância entre essas moléculas elevada à sexta potência. Ou seja, é uma força de curtíssimo alcance. Somente quando as moléculas estão muito próximas ela ocorre.
isso faz com que ela seja bastante pouco pronunciada, muito menor comparativamente em magnitude que forças de atração entre dipolos permanentes, forças de Kison, e muito, muito menor que forças interiônicas colúmbicas. Se um dos atores aí for um íon e a outra molécula for uma molécula polarizável, mas não polarizada, uma molécula sem dipolo permanente, é mais ou menos similar, paralelo ao que acontece nos casos anteriores. A força de atração entre, por exemplo, esse analito iônico e essa fase estacionária não polar, ou entre fase estacionária iônica e analito não polar, polarizável, é o produto da polarizabilidade desse analito, carga dessa molécula iônica ao quadrado, e distância entre elas a quarta, força de curto alcance também, não tanto quanto essa. Bom, e se a gente tem analitos e fase móvel e ou fase estacionária absolutamente sem momento de dipolo? Bom, mesmo numa molécula não polar, a densidade eletrônica pode momentaneamente deixar de ser perfeitamente uniforme. Lembre-se que densidade eletrônica, a definição, né, de orbital é a região, dada em termos de probabilidade, a região onde há mais probabilidade do elétron se encontrar. Isso não quer dizer que, pensando no elétron como uma partícula, né, que ele esteja 100% do tempo naquela região. Então, momentaneamente, pode haver dipolos fraquíssimos, bastante transitórios, mesmo em moléculas com densidade de carga perfeitamente uniforme, moléculas pouco polares. Imagine que a gente tem duas moléculas não polares, que uma próxima da outra. Como elas não são polares, o máximo que pode acontecer é força de repulsão entre as nuvens eletrônicas de ambas entidades. Bom, segundo esse conceito que eu discuti agora há pouco, momentaneamente pode ocorrer de uma dessas moléculas, ou átomos, né, no caso aqui hélio, né, um átomo monoatômico, uma molécula monoatômica, um átomo, né, pode ocorrer do elétron, e um dos elétrons aqui do conjunto está mais nesse lado do que nesse naquela hora. Então vai haver, mesmo pode valer para uma molécula bipolar, biatômica, como hidrogênio, naquela hora vai acontecer a formação de um momento de dipolo bastante discreto, bastante pequeno, de magnitude muito pequena e bastante rápido, instantâneo. Ele aparece e some. Porém, se ele ocorrer, pode ser suficientemente intenso e suficientemente prolongado para que, caso haja uma outra molécula nas proximidades, esse dipolo momentâneo, esse dipolo transitório, induza uma deformação na nuvem eletrônica dessa outra molécula, induza um dipolo nessa outra molécula, e esses dipolos vão interagir, vão se repelir ou se atrair. Aí a gente tem forças de atração entre dois dipolos induzidos, forças de polo induzido, que são, não precisa pensar muito, são extremamente fracas, muito transitórias, mas elas existem. Tanto assim que hélio e hidrogênio, eles podem existir em fase condensada, na forma líquida ou na forma sólida. Hélio não existe hélio sólido, não se consegue solidificar hélio. Mas hidrogênio e hélio a temperaturas baixas, eles conseguem ficar na fase condensada, na fase líquida. Por quê? Precisa ter atração intermolecular entre eles de alguma forma para mantê-los assim. Essa atração é entre dipolos induzidos. Essas forças são muito, muito fracas. Por exemplo, um reflexo disso aí a gente vê em uma espécie química como o iodo, né? Iodo, ele é uma molécula completamente apolar, polarizável, né? As forças intermoleculares no iodo sólido são tão fracas que a temperatura ambiente consegue passar diretamente do estado sólido para o estado vapor. Ele sublima, como está mostrado aqui nessa animação. A temperatura ambiente iodo é um sólido, né? Quando você
aquece ligeiramente o iodo, você gera um vapor púrpura, né? Esse vapor é o iodo que passou diretamente para a fase vapor e pode ser condensado novamente à fase sólida diretamente. Por que ele passa diretamente à fase vapor? Porque a porcentagem molecular é tão forte, fraca, tão pouco pronunciada, que ele não chega a entrar em fase condensada a temperatura ambiente, porque são forças de atração de polo induzido. Bom, essas forças, chamadas forças de dispersão, elas vão depender apenas das polarizabilidades de cada molécula. Moléculas polarizáveis são moléculas onde a nuvem eletrônica é facilmente distorcida por um campo externo, seja de um dipolo permanente, no caso das forças de indução, as forças de Debye, seja um dipolo induzido. Uma polarizabilidade grande significa forças de dispersão fortes. E polarizabilidade vai depender essencialmente do tamanho e da geometria da molécula. Via de regra, uma molécula grande, pesada, tem mais elétrons, ela é mais polarizável, ou seja, você vai ter forças de dispersão muito pronunciadas entre essas moléculas. Como que a gente pode inferir isso olhando para a estrutura, olhando para propriedades macromoleculares das moléculas? Nosso problema aqui, lembrando, é retenção em cromatografia, prever quem vai ser mais ou menos retido e como a gente pode atuar no sistema cromatográfico. Como a gente vai mais ou menos saber se uma molécula é mais polarizável que a outra? Se a gente tem séries homólogas, moléculas de natureza química similar, polarizada similar, etc., quanto maior a molécula, mais polarizável. Um dos reflexos é que o ponto de ebulição, ou seja, a temperatura onde a pressão de vapor atinge a pressão atmosférica, é cada vez maior. Isso é um reflexo da polarizabilidade. Então, por exemplo, aqui está plotado, né, os pontos de ebulição de metano, etano, propano e butano, uma série homóloga de hidrocarbonetos. É mais ou menos, na verdade, se a gente olhar bem, não é bem linear, né? Mais ou menos parabólico, mas o ponto de ebulição aumenta com o tamanho da molécula. Por quê? Quanto maior a molécula, mais polarizável. Quanto mais polarizável, maiores as forças intermoleculares. Assim, em cromatografia, se a retenção, a solubilidade na fase estacionária depender de polarizabilidade, moléculas grandes tendem a ser mais retidas. Da onde que vem isso? Uma molécula grande, você tem maior espaço para separação de cargas, ou seja, o momento de dipolo induzido acaba sendo maior. Se a gente olhar aqui, a molécula do butano, propano, etano, metano, isso aqui está mais ou menos em escala, né? A molécula do butano é muito maior que a molécula do metano. Isso é óbvio. Se a gente tem um dipolo induzido aqui, uma carga parcial negativa, uma carga parcial positiva aqui, e a mesma numa molécula de metano, a separação entre essas cargas no espaço é maior na caso do butano. Como o momento de dipolo é produto da diferença de carga vezes a distância que a separa, o momento de dipolo induzido na molécula de butano vai ser muito maior que na molécula do metano, ou seja, ela vai interagir mais fortemente com uma fase por forças de dispersão quando elas ocorrerem. E se a gente tiver moléculas com hidrocarbonetos ramificados? Bom, comparando pentano, N-pentano, linear, com 2,2-dimetilpropano, chamado neopentano. São moléculas isômeras, elas têm massa molar 72 gramas por mol. O ponto de ebulição do neopentano é 9 graus Celsius e meio, do N-pentano 36 graus Celsius. Por que o ponto de ebulição do N-dimetilpropano, 2,2-dimetilpropano, é tão menor? Se a gente olhar para a molécula do dimetilpropano para a molécula do pentano, as forças de interação que vão existir entre duas moléculas de dimetilpropano são muito menores que as do N-pentano.
Uma molécula ramificada você tem menos espaço para separar cargas, menos polarizabilidade. Uma molécula linear tem mais espaço para essas cargas se separarem. Ela é mais polarizada. Ou seja, o ponto de fusão e o ponto de ebulição diminuem quando você tem moléculas ramificadas. Então, outra coisa tem reflexo direto na retenção cromatográfica. Se você tiver moléculas idênticas quimicamente, mas com cadeias carbônicas diferentes, e se houver forças de dispersão influindo na retenção ou na arraste, se for na retenção, a molécula linear vai tender a ser mais retida que a molécula ramificada. Bom, além das forças de dispersão, das forças de indução, das forças eletrostáticas, também é muito importante em todas as modalidades de cromatografia, tanto líquida, mas também gasosa, no caso de interação fase estacionária soluto, a formação de pontes de hidrogênio entre as moléculas de analito e fases. Ponto de hidrogênio que é uma interação de polo muito forte, quase com força de ligação química, que ocorre quando um dos dipolos moleculares envolve um átomo de hidrogênio e um átomo de nitrogênio, oxigênio ou flúor. No caso, flúor não é tão importante para a gente, porque só o HF é a única molécula possível que tem uma ligação hidrogênio-flúor. Então, geralmente são moléculas de nitrogênio, oxigênio, tem nitrogênio e oxigênio, e hidrogênio ligadas a elas, aminas e álcoois, ou similares, ou ácidos. Então, você pode ter pontes de hidrogênio entre uma amina e uma molécula que tem um átomo de hidrogênio com um par de elétrons disponível, um átomo de oxigênio com um par de elétrons disponível, portanto, um éter, hidroxilas. Aqui não é significativo para a cromatografia gasosa. Então, sempre que você tiver uma molécula tipo XH, X é um nitrogênio ou oxigênio, e Y, uma molécula que tem um par de elétrons disponível, principalmente nitrogênio e oxigênio, você vai ter uma força de polo fortíssima que envolve quase que o compartilhamento desse átomo de hidrogênio, quase uma ligação química. Por isso que a ponte de hidrogênio é tão forte, né? Isso aqui é uma representação da ponte de hidrogênio de metanol e água, né? A interação é forte porque o dipolo é tão pronunciado que o átomo de hidrogênio do metanol quase que é ligado quimicamente à molécula de água. Então você pode ter pontes de hidrogênio intermoleculares formando dímeros, como o ácido acético aqui, que a gente pode ter ponte de hidrogênio com o hidrogênio sendo doado de cada molécula. Notem que a ponte de hidrogênio é tão forte que a distância intermolecular entre oxigênio e hidrogênio da molécula original é quase, não é tão mais menor que a distância intermolecular, interatômica no caso, né, entre o hidrogênio e o oxigênio da molécula que está participando da ponte de hidrogênio. Ou seja, esse hidrogênio é quase compartilhado igualmente mesmo entre essas duas moléculas, por isso essa interação é tão forte. Outra coisa que pode ser significativa em retenção cromatográfica refere-se ao fato de pontes de hidrogênio intermoleculares, como o do ácido salicílico. Ácido salicílico, né, é um anel benzênico, uma carboxila e um grupo hidroxila. Tem fenol e ácido carboxílico na mesma molécula. Pode haver formação de ponte de hidrogênio entre hidrogênio da hidroxila do ácido carboxílico e o carbono carbonílico da carboxila do próprio ácido carboxílico. Bom, isso é muito bonito, muito interessante, mas o que isso afeta a retenção cromatográfica? Se a gente tiver uma molécula igual ao ácido carboxílico, um isômero dele, que a hidroxila esteja aqui, essa hidroxila não vai formar ponte de hidrogênio intermolecular. Então, o hidrogênio dessa hidroxila estaria disponível para pontes de hidrogênio interagindo com moléculas de fase móvel e fase estacionária. Esse hidrogênio aqui, dessa hidroxila, não está disponível. Quer dizer, a interação
do ácido salicílico por ponte de hidrogênio com moléculas de fase móvel e fase estacionária vai ser muito menor do que a esperada pela fato de haver uma ponte de hidrogênio intermolecular. Isso vai afetar a sua retenção. E especialmente se você tiver em cromatografia líquida fases móveis que tenham água, a formação de pontes de hidrogênio é notável, é determinante na retenção. Porque a água forma ponte de hidrogênio de forma muito pronunciada, seja intermolecularmente, seja com outras moléculas estranhas. Isso, por exemplo, a gente pode ver, né, quando a gente olha para propriedades da água, como os seus pontos de fusão, de ebulição e densidade. A própria densidade da água. Você tem o gelo, a densidade do gelo é menor que 1. Você vai aquecendo o gelo, ele funde, né? Normalmente, a densidade do líquido é menor que a do sólido, porque as moléculas estão mais afastadas. No caso da água, a densidade aumenta, as moléculas se aproximam quando ela passa do estado sólido para o líquido. Por quê? A estrutura do gelo é um retículo aberto. Né? As moléculas estão presas num retículo cristalino, ficam mais ou menos afastadas, como está mostrado aqui. A hora que você vai aumentando a temperatura, ocorre fusão, as moléculas de água se libertam, elas podem se aproximar. Isso faz com que a densidade da água aumente na fusão. Ou seja, água forma pontes de hidrogênio muito fortes. Sempre que você tiver água atuando como fase móvel, isso em cromatografia líquida, ou às vezes como constituinte de fase estacionária, dificilmente em cromatografia gasosa, mas principalmente em cromatografia líquida, planar, de papel, você vai ter ponte de hidrogênio como fator preponderante na retenção, ou então, no caso aqui, no ar. Outro reflexo aqui, né, da forte força intermolecular na molécula de água, você pode ver pelo ponto de ebulição da água. Né? Esse gráfico aqui mostra ponto de ebulição de compostos de hidretos do grupo periódico 6A, hidro de telúrio, selênio e enxofre, H2S, H2SI e H2TE. O ponto de ebulição vai aumentando com o tamanho da molécula, como a gente esperaria em termos de polarizabilidade. O ponto de ebulição da água estaria aqui, por esse raciocínio. Porém, ele é muito maior do que o esperado. Por quê? A polarizabilidade da água é pequena, mas ela forma um ponto de hidrogênio tão forte que provoca um comportamento anômalo. Faz com que a interação intermolecular e outras propriedades correlacionadas sejam anômalas. Né? A gente esperaria que o ponto de ebulição de água, HCl, H2S, estivesse aqui. Nessas moléculas aqui, ele se encontra nessa região, ele é aumentado por causa das fortes pontes de hidrogênio. Bom, em resumo, essencialmente a retenção de analíticos em cromatografia gasosa e líquida vai depender de forças de interação intermolecular, analítico fase móvel e analítico fase estacionária. Analítico fase móvel ocorre em HPLC, em GC não existe interação intermolecular fase móvel analítico, e com fase estacionária nas duas grandes cromatografias. A magnitude dessas forças é muito difícil de você avaliar de forma objetiva, porque os fenômenos envolvidos são muito complexos. Não tem um algoritmo simples como na eficiência para você otimizar a seletividade. Então você tem que seguir essencialmente bom senso. Uma regra geral, nem sempre é viável na prática, é que você escolha uma fase móvel e ou uma estacionária que tenha força de interação diferente para cada constituinte da mistura, ou pelo menos do analito-alvo e dos demais. Como você sabe, pode inferir as polaridade, polarizabilidade e por aí forças de interação. Você olha para algumas propriedades físico-químicas macroscópicas dessas espécies. Ponto de ebulição e fusão, pressão de vapor, solubilidade em solventes, índice de inflação. Por aí você tem uma ideia da força de atração intermolecular. Bom,
A parte fundamental a gente encerra aqui. Próxima aula a gente vai falar um pouquinho, né, de curvas analíticas, calibração e análise quantitativa em cromatografia de modo geral, para depois poder entrar nas discussões das técnicas propriamente ditas, cromatografia gasosa, cromatografia líquida e depois eletroforese e cromatografia planar. Então, por hoje já deu. Obrigado. Até a próxima semana.